Bom dia, jornadeiros incansáveis, sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa jornada Atos dos Apóstolos e ainda no capítulo 20. Como é que você está? Você que está me acompanhando aqui nessa manhã ou tarde e noite, né? Dependendo do horário que você estiver acompanhando esse vídeo. Prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando mais um vídeo da nossa jornada Atos. E Deus tem falado conosco sempre, né? Nós estamos ainda, como eu falei, no capítulo 20, e no vídeo anterior, se você lembra bem, nós falávamos sobre a importância de ir ao templo, de congregar, do ajuntamento, que os primeiros cristãos não ficavam satisfeitos apenas em suas orações em casa, mas eles desejavam estar juntos, que é bíblico, né? E aí, nesse ajuntamento, Paulo está pregando e a Bíblia diz que ele se alargou no discurso, e veja o que aconteceu. No versículo 9 do capítulo 20 diz assim, ó: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Gente, tinha um jovem lá assistindo a pregação, o discurso de Paulo, e olha o lugar que ele procurou para se sentar e ouvir a palavra de Deus, em cima de uma janela. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele pegou e se entregou a um profundo sono. E o pior aconteceu. Aconteceu, na verdade, uma tragédia naquele culto que atrapalhou toda a dinâmica do que estava acontecendo. Ele caiu do terceiro andar e a Bíblia diz que ele foi levantado como morto. Ou seja, as pessoas que chegaram ali, as primeiras pessoas que chegaram, em meio àquele alvoroço, olharam para Eutico e deram ele como morto. Bom, uma tremenda falta de vigilância de Eutico. Com certeza era um jovem, não era uma criancinha, porque senão estaria sob os cuidados dos pais ali. Então, se deixaram ele à vontade ali, com certeza era um jovem que já tinha uma certa noção do perigo. Pegou no sono na hora do culto. Você tem que tomar cuidado com esse sono que te toma na hora de um culto, né? Não vou dizer que vai acontecer um acidente como esse, mas você pode perder outras coisas. Você pode perder uma palavra que Deus ele quer falar ao teu coração. Você pode perder ali um momento em que Deus está ministrando uma palavra profética. E outra coisa, se deixar levar pelo sono na hora do culto, é o momento mais inadequado, porque ali você está para cultuar a Deus, né? Você está para buscar o Senhor. Mas tem pessoas que nem reverência têm a palavra de Deus, e simplesmente encosta a sua cabeça assim, ó, na hora de um culto, e dorme como se nada tivesse acontecendo. Eu acredito que o lugar do culto é um lugar de reverência, de respeito, e se você está na igreja, você tem que se portar com ordem, com decência, com educação e principalmente com respeito a Deus. Não somente não dormir, mas também não conversar durante o culto. São detalhes que a gente tem que observar. É o respeito ao sagrado, né? Estamos vivendo um tempo muito tecnológico, todo mundo tem um aparelho celular e tem redes sociais. Se você vai levar o seu aparelho celular para o culto, então você tem que ter respeito e não ficar ali trocando mensagens, atendendo ligações. Se você veio para o culto, você veio para participar de um momento sagrado, dedicado a Deus. Para que você vai tratar com desrespeito Deus ou então ali as pessoas que estão em sua volta? Alguns estudiosos, eles acreditam que aquilo ali foi até uma punição para Eutico, para ele saber a reverência que ele tinha que ter. E os demais também aprenderam isso. Outros estudiosos acreditam que foi uma permissão de Deus, né? Outros interpretam aquilo como uma ação de Satanás para poder tirar todo o crédito da pregação de Paulo. Enfim, não importa o que aconteceu, que fique a lição da reverência, dos cuidados, do respeito que nós temos que ter, principalmente quando viemos à igreja cultuar a Deus. Você tem respeito às coisas sagradas? Eu pergunto a você, você respeita as coisas sagradas?
Você chega no horário na sua igreja, na hora do culto? Você chega no horário do seu trabalho, não chega? Você chega no horário da escola. Tem escolas que têm regras, por exemplo, se você não chegar no horário para a primeira aula, você vai assistir só a segunda. Enfim, existem regras nos ambientes onde você frequenta. Agora, na igreja, você chega no horário, você chega no horário que você quer. Existe um horário para começar. Eu entendo que o Senhor Jesus, Ele está presente no culto, antes do culto começar. Seja em qual for a igreja que vai cultuar a Ele, ao Espírito Santo. Você respeita o sagrado? Você respeita o ambiente da igreja? A igreja não é a casa de Deus, é o templo, é a congregação, mas aquilo é santificado para Deus. Há pessoas que assistem um culto mascando chiclete, ou pensam que a igreja é um cinema, está ali assistindo um culto, comendo pipoca. Os seus filhos, eles têm que aprender desde cedo a ter reverência, respeito à coisa sagrada. Se você vai trazer uma criança para a igreja, e lá não tem escolinha, então ensine ele aos poucos a sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas há pais que deixam os seus filhos à vontade, tira a camisa na hora do culto, fica andando pelos bancos da igreja, gritando, bagunçando. Eu sei que criança tem aquela dificuldade de controlar, mas ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É o respeito ao sagrado. Faltou reverência, cuidado, vigilância e respeito de Eutico. Por que ele não procurou um assento onde todos estavam ali? Por que ele não fez isso? Em cima de uma janela, sem vigiar, correndo perigo, sem respeito, pegou no sono e caiu no terceiro andar, e com certeza não foi boa aquela queda, né? Infelizmente. Então aprenda a respeitar as coisas sagradas, porque pagamos um preço quando não respeitamos. Não trate as coisas de Deus de qualquer jeito. Ah, como você precisa. Ei, você que está me escutando aí, faz um favor, em nome de Jesus. Quando terminar aqui esse vídeo, envia para outros crentes, envia para outros irmãos, porque em muitos ambientes de culto a coisa é bagunçada, é desorganizada. Lá em 1 Coríntios 14:40, a palavra de Deus diz assim, ó, faça tudo decentemente e com ordem. Exatamente. E na igreja, principalmente. Então aprenda a respeitar, ter zelo, reverência pelo lugar de culto. E com as dependências também da sua igreja, onde você congrega. Não é verdade? Pessoas que vão, por exemplo, do banheiro da sua igreja, joga papel dentro do sanitário, joga copo, aquele entope dá um trabalho, não é? Tem um custo. Há pessoas que colocam chiclete embaixo do banco, solta papel no chão. Tem que ter respeito. Tudo isso Deus está vendo, e Deus ele nos retribui conforme as nossas ações. Aí vejamos o que aconteceu. Versículo 10, diz assim, ó, porém, Paulo descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo desceu, abraçou e disse, calma, a alma dele está nele. 11, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Se Satanás queria atrapalhar aquele culto, ele foi simplesmente envergonhado. Às vezes há pessoas que são usadas pelo diabo para atrapalhar o culto, mas em nome de Jesus, que toda pessoa usada pelo demônio para atrapalhar o culto, o diabo seja envergonhado pelo poder de Deus, né? Aí a Bíblia diz que ele ainda voltou, falou largamente, foi até a alvorada do dia e depois partiu. Ou 12, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Ou seja, Eutico sobreviveu àquela tragédia, e a Bíblia diz que os que aquilo viram ficaram muito consolados, não pouco consolados, ou seja, muito consolados. Que chance que teve Eutico, hein? Mas será que aqueles que desrespeitam o sagrado terão uma segunda chance? Analise, vigie e seja zeloso, zelosa para com Deus, tá bom? Envie isso aqui, pelo amor de Deus, porque tem muito cristão, crente, que precisa ouvir isso aqui que nós falamos, tá certo? Obrigado pela sua atenção. Vamos orar antes de encerrar? Pai Santo, muito obrigado por mais um momento aqui na jornada Atos, e que o Senhor nos ensine a respeitar as coisas sagradas, Pai. Temor é algo que tem que existir no coração de todo cristão, e esse sentimento tem que ser sincero.
Faz isso, meu Deus, gere esse temor no coração de cada pessoa que nos acompanha. Para a tua glória eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado pela sua atenção. Deixa o seu like, não esquece, hein? A jornada continua.